Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nosso 7º encontro, 7ª aula. Estamos dentro do módulo 8º, trabalhando análise pessoal, autoanálise e supervisão clínica. Hoje, de um modo especial, nos voltaremos à supervisão clínica. Vamos comentar um pouco dos fundamentos da supervisão clínica, da necessidade, do imperativo da supervisão clínica. Vamos comentar um pouco da transferência e contra-transferência que podem acontecer dentro da supervisão. Vamos comentar um pouco do recurso dos sonhos, que também podem ser um instrumental. Os recursos podem ser instrumentais numa experiência de supervisão. E vamos comentar também da possibilidade das resistências. Evidentemente, o novo profissional, neoprofissional, que se coloca no mercado com as suas primeiras experiências em atendimento terapêutico, quando experimenta supervisão, também expressa, também manifesta as suas resistências. Esse é o contexto do nosso trabalho. Um pensamento provocativo para hoje, apenas a primeira parte, diz o seguinte, em relação ao fim. O fim sempre depende da qualidade do início. Na verdade, o fim depende do início. Observem como vocês começaram o nosso curso de psicanálise e observem a performance, o desempenho, os desdobramentos, os procedimentos, os envolvimentos e os propósitos. Depende sempre do início, seja do ponto de vista da lógica, seja do ponto de vista da metafísica filosófica. Pense nisso. Com relação ao mito de hoje, podemos falar um pouco de Apolo e Cassandra. Sempre estamos a provocá-los a respeito de informações, de conhecimentos. O conhecimento, a informação tem a bênção e o conhecimento, a informação tem a maldição. Podemos experimentar a tragédia na experiência do conhecimento, da informação. Esse é o contexto do nosso trabalho. Nós temos ainda pela frente mais 2 blocos, com 5 temas cada bloco, para encerrarmos o módulo 8º. Provavelmente, começo da próxima semana, estamos a terminar o módulo 8º. Farei uma retrospectiva, farei uma revisita às temáticas abordadas para que tenhamos um terreno onde possamos pisar, identificando a nossa familiaridade com os conceitos. Perfeito? No próximo módulo, módulo 9, vamos trabalhar as técnicas, vamos revisitar as psicopatologias e vamos revisitar alguns estudos de casos. Vocês sempre se deem conta
das minhas estratégias. Vocês já me conhecem como orientador, como professor, e já se dão conta dos meus defeitos e das minhas qualidades. Algumas qualidades ou algumas estratégias são estratégias conservadoras. Eu sempre crio eixos estruturantes para garantir a nossa caminhada. Um deles, acredito que seja um hábito virtuoso, é fazer sempre uso da metodologia cíclica. Sempre estou a revisitar, sempre estou a repassar, sempre estou a abordar assuntos apresentados e sempre a procurar modos diferentes, pegadas, maneiras de abordar diferentes, para facilitar a aprendizagem do nosso grupo. A intencionalidade para atender a necessidade da maioria, lembrando-se sempre que eu me coloco diante da pluralidade das formações, pluralidade das histórias, pluralidade dos propósitos, pluralidade do nosso grupo. Cada um procura, no curso de Psicanálise 2024, interesses muito pessoais, subjetivos. Isso é muito bom, isso não é ruim. Portanto, o nosso horizonte sempre deve ser alargado. Nosso horizonte sempre deve se apresentar em uma visão de amplitude, de distância, para atingir a todas as necessidades. Bem-vindos ao nosso 7º encontro, nossa 7ª aula. Farei pausadamente a apresentação das 5 temáticas de hoje e, na sequência, passo a apresentar a vocês os nossos recursos didáticos e pedagógicos, sempre a partir de mensagens, sempre a partir de leituras psicanalíticas e sempre a apresentar a vocês, em cada encontro, sempre 5 redações temáticas. Meta nossa, chegarmos em pelo menos 180 propostas de redações temáticas. Em uma delas você vai se encontrar. Pode ser pela sua história, pela sua experiência de vida, onde você vai encontrar um tema que lhe interessa aprofundar, navegar, pegar a onda, como diz o pessoal aqui na ilha, ou por um nicho de um interesse profissional, de um trabalho no mercado de trabalho, em que você já tenha clareza, interesse, intencionalidade em se fazer presente. Bem-vindos e vamos ao nosso trabalho. Bom dia. Pensamento de hoje. O fim depende sempre do início, quer seja na perspectiva da lógica, quer seja na perspectiva da metafísica filosófica. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. É justamente nesse clima que nós, então, estamos a dar continuidade ao nosso trabalho. Observe esse pensamento para a nossa reflexão.
O fim depende sempre do início, quer seja na perspectiva da lógica, quer seja na perspectiva da metafísica filosófica. O conceito de que o fim depende sempre do início é uma verdade profunda que se manifesta tanto na lógica quanto na metafísica. Esse princípio é especialmente relevante no contexto da supervisão clínica, onde as etapas iniciais do processo têm um impacto significativo no resultado final. A preparação adequada é imprescindível para qualquer empreendimento bem-sucedido. Na supervisão clínica, isso envolve a formação teórica, formação prática do supervisor e do supervisionado. O desenvolvimento de habilidades e conhecimentos desde o início garante uma base sólida sobre a qual todas as intervenções subsequentes serão construídas. Sem uma preparação adequada, os resultados podem ser comprometidos, pois a falta de fundamento se refletirá nas etapas posteriores do processo terapêutico. Definir objetivos claros e alcançáveis é uma parte essencial do início de qualquer processo. Na supervisão clínica, isso significa estabelecer metas terapêuticas precisas e realistas desde o primeiro encontro. Esses objetivos orientam todo o processo, proporcionando um mapa que guiará tanto o supervisor quanto o supervisionado. Quando os objetivos são bem definidos desde o começo, o caminho para alcançá-los se torna mais claro e o resultado final mais provável de ser positivo. A relação entre supervisor e supervisionado é a base sobre a qual o processo de supervisão se desenvolve. Essa relação deve ser construída desde o início, com base em confiança, respeito mútuo e comunicação aberta. A solidez dessa relação impacta diretamente a eficácia das intervenções e a qualidade do aprendizado. Sem essa base de confiança, o progresso pode ser lento e os resultados menos eficazes. O feedback é um elemento vital em qualquer processo de desenvolvimento. Na supervisão clínica, fornecer feedback contínuo e construtivo desde o início ajuda o supervisionado a ajustar suas práticas e a melhorar continuamente. Esse processo de feedback deve ser iniciado desde os primeiros encontros para que se torne uma parte natural da interação, facilitando o crescimento e a aprendizagem contínuas. A capacidade de reflexão e autoavaliação é fundamental para o desenvolvimento profissional. Desde o início do processo de supervisão, é importante incentivar o supervisionado a refletir sobre suas práticas e avaliar seu próprio progresso. Essa prática de autoavaliação promove um aprendizado mais profundo e uma maior consciência das próprias competências e áreas de melhoria. Pensemos nessa breve reflexão, nessa breve provocação. Ela é muito significativa para o nosso trabalho. Vocês já se deram conta, desde o início, tenho lembrado, frisado, tenho insistido até em demasia dos pilares que qualificam um bom profissional na área de terapia psicanalítica. Domínio teórico, campo teórico, a experiência da análise pessoal e autoanálise, experimentar na pele
experimentar na própria história a metodologia legada por Freud, da associação livre, da atenção flutuante, do instrumental dos sonhos, para criarmos vínculos com o nosso inconsciente. Temos então a teoria, a análise pessoal e autoanálise, a supervisão clínica, motivo do nosso tema de hoje, supervisão clínica, e, por minha conta, a necessidade de se afiliar, estar associado a uma associação em psicanálise. Esses 4 elementos, diria, são variáveis, são elementos pétreos, sine qua non, sem os quais nós não podemos estar contentes com a nossa formação na totalidade, na completude. Estou a insistir nesses 4 pilares. Nesses últimos tempos, já lhes disse em uma das aulas, em um dos encontros, estou a contatar com um psicólogo, psicoterapeuta, que atua também na área da psicanálise, que possa trazer até vocês a experiência dele em supervisão clínica. Então, logo consiga progresso nessa minha comunicação, nesse meu compromisso com vocês de ter um profissional com muita expertise, irei apresentá-lo a vocês para que quem tiver interesse, evidentemente, não está dentro do pacote do curso, é um pacote paralelo, possa negociar com ele a possibilidade de pelo menos um contrato de pelo menos 1 ano, para que ele possa assistir a performance, possa assistir os primeiros tratamentos terapêuticos de vocês junto aos futuros analisandos. É de minha confiança, é um profissional de primeira linha, vem carregado de muita expertise, muita sabedoria e muito conhecimento profissional. Como eu disse a vocês, aqui pela empresa vocês estão a receber o curso de formação em psicanálise. Estou, dentro das minhas responsabilidades, abastecendo vocês das informações mínimas e necessárias para que vocês possam realmente dominar a prática da psicanálise. Ao mesmo tempo e no paralelo, é necessário que vocês, principalmente aqueles que buscam a profissão, se profissionalizar em psicanálise, que buscam no paralelo a experiência da análise pessoal, um profissional que possa acompanhá-los numa análise pessoal para vocês experimentarem a metodologia, para vocês experimentarem as técnicas, análise pessoal, e mesmo porque vai ajudar no conhecimento pessoal e profissional, análise pessoal. E, por outro lado, a necessidade da supervisão começando 2025 ou segundo semestre, alguém com muita experiência que possa acompanhá-los nos primeiros atendimentos terapêuticos, trocar com vocês os casos, os conflitos que serão experimentados, os pacientes, os analisandos, e vocês devem se fazer acompanhar por um profissional que nós chamamos de supervisor.
Eu não diria só nos primeiros anos. Eu diria a partir dos primeiros anos e ao longo da atuação profissional de vocês. Sempre lembro da minha história, da minha origem e dos meus privilégios. Eu tive o benefício de contar com 3 terapeutas, 3 psicanalistas que me acompanharam. Deles eu vivi, respirei, experimentei toda a expertise que cada um deles carregava. Isso é muito importante para potencializar nossas habilidades, para que a gente possa qualificar nossas competências. Perfeito? Então, logo eu tenha esse profissional, apresentarei a vocês. Vamos dar continuidade. Vou apresentar a vocês agora a visão de síntese dos 5 temas que serão abordados na temática da supervisão clínica. Vamos à temática. Nós estamos a falar da supervisão clínica, então é importante que possamos compreender o propósito da supervisão, os objetivos e os processos. Observem comigo, farei uma leitura pausada e uma explicação abreviada para que a gente entre no contexto da natureza da supervisão. O propósito da supervisão, ela visa o meu crescimento profissional, visa a minha saúde mental como profissional. O profissional que atende na área da saúde não é porque atende que não precisa de um atendimento pessoal. Ele também precisa cuidar de sua saúde mental. Então, a supervisão se volta para o crescimento meu profissional, pessoal e profissional. Importante que se tenha qualidade na supervisão. Garantir que o cliente, o paciente, receba o melhor cuidado possível ao supervisionar e aprimorar as competências do terapeuta. Então, por isso que um bom supervisor vai fazer um bom trabalho junto ao terapeuta. Serve também para suporte emocional. A supervisão, ela oferece um suporte emocional ao terapeuta, prevenindo. Veja aí, burnout, a síndrome, e ajuda na gestão dos casos difíceis. Aqui nós temos, então, o propósito da supervisão. Aqui nós temos os objetivos. Objetivos, eu preciso desenvolver minhas habilidades. E no caso da supervisão, nós estamos a falar de habilidades clínicas. Habilidades que terão reflexo na minha prática. O outro objetivo, melhorar a minha sensibilidade ética, a minha sensibilidade e a minha prática ética e profissional. Evidentemente, sempre me encontrarei diante de conflitos que pedirão a minha postura, pedirão os meus valores éticos e profissionais. O objetivo da supervisão, melhorar o meu conhecimento de mim mesmo e melhorar a minha capacidade de refletir sobre a minha prática. Recursos ou meios ou processos para isso. Recentemente, em aula passada, falávamos de processos. Processos, como eu faço em minhas aulas, eu tenho um processo para garantir que vocês aprendam. Eu tenho meios, eu tenho instrumentos. Então, quais são os processos?
sessões periódicas com o supervisor, evidentemente online, a partir de agendas planejadas e bem definidas. Faz parte do processo, feedbacks contínuos, feedbacks construtivos, evidentemente abordando questões técnicas e emocionais da sua prática clínica. Importante que alguém me veja em minha prática, no exercício da minha profissão de psicoterapeuta, de psicanalista. Importante que alguém à distância me olhe e me oriente. Esses são os processos. E faz parte também meios a documentação e avaliação. Preciso ter registros que administrem a minha progressividade, que administrem o meu desenvolvimento. Nesse processo meu de construir um curso de psicanálise, esse curso que nós estamos a trabalhar para formar profissionais, eu tenho uma documentação, eu tenho uma organização, eu tenho registros para garantir os processos. Vocês já se deram conta como eu utilizo muito dos eixos estruturantes. Se vocês pegarem os primeiros módulos até hoje, 8º módulo, vocês verão uma progressão de eixos estruturantes. Alguns eixos, ao longo da caminhada, são qualificados, são transformados, recebemos novos eixos estruturantes e vamos caminhando. Faz parte da aprendizagem. Bem, com relação à transferência na supervisão, que acontece entre o supervisor e o supervisionando. Esse processo que acontece entre o terapeuta e o analisando se repete na supervisão. Uma ideia do conceito: a transferência envolve a projeção dos sentimentos, das atitudes e das expectativas do supervisando no supervisor. Natural que isso aconteça. Faz parte do processo. A mesma dinâmica que acontece entre o terapeuta, psicanalista e o analisando, acontece entre o supervisor e o supervisionado. Existe uma dinâmica interpessoal nessa relação, existe uma influência do supervisor no supervisionando e vice-versa. Faz parte do processo. Tem impacto, a supervisão tem impacto. Importante que eu me dê conta dessa transferência, que eu saiba reconhecer a minha projeção no meu supervisor. Essa relação é saudável e é produtiva, mas eu tenho que me dar conta dessa relação. Preciso gerenciar. Em identificando a transferência, preciso administrar a transferência, justamente para minimizar os impactos negativos e trabalhar a transferência a meu favor, não contra mim mesmo, em benefício do meu aprendizado. Estratégias, por exemplo, a autoexploração. Incentivar o supervisando você a explorar os seus sentimentos e reações dentro da relação da supervisão. Você mesmo pode tomar uma distância crítica e observar a qualidade da sua relação com o seu supervisor. Pode manter com ele uma discussão, uma conversa aberta, franca. Pode conversar a respeito das dinâmicas transferenciais que acontecem, sempre num ambiente de confiança e de transparência. Lembre-se de fazer das estratégias o uso terapêutico, o uso que irá transformar, que irá qualificar a sua prática. Compreender a transferência
aprofundar a compreensão dos processos emocionais que acontecem na relação, justamente para desenvolver suas habilidades. Em relação à contra-transferência, que também acontece na relação supervisor-supervisionando, é se dar conta do manejo. O manejo é como é que você trabalha com isso, como é que você desenvolve um traquejo, como você trabalha, desenvolve hábitos para trabalhar a contra-transferência. A contra-transferência, reações emocionais inconscientes. No caso do terapeuta, em resposta ao paciente. No caso do supervisor, em relação ao supervisionando. Existe um impacto dessa supervisão. As reações podem interferir na objetividade do trabalho, podem interferir na eficácia da relação terapeuta e analisando, supervisor supervisionando. É um desafio. A manifestação da contra-transferência, ela se dá a partir da vivência, da experiência ou das experiências de emoções intensas. O terapeuta ou o supervisor experimenta emoções intensas, mesmo na relação supervisor-supervisionando. Existe espaço aí para o mal-estar, para a raiva, para a frustração, para um afeto desproporcionado, tanto na relação terapeuta analisando, quanto na relação supervisor supervisionando. Me lembro da minha experiência com o meu supervisor, muitas vezes eu alterava até a voz, quando os argumentos eram fracos. Uma resistência sutil, mas importante aprender a identificar e a trabalhar. Gerenciar a contra-transferência, administrar a contra-transferência faz parte do processo. Sempre que eu experimento a autoavaliação, e certamente o supervisor vai incentivar essa prática, justamente na autoavaliação eu identifico sinais que me permitem identificar a contra-transferência. Portanto, a supervisão, ela deve ser uma relação reflexiva, pensar a prática, discutir e refletir reações emocionais trocadas entre supervisor e supervisionando. Faz parte também de gerenciar a contra-transferência, aquela atenção contínua, formação contínua ou continuada sobre transferência e contra-transferência, e os efeitos, os sinais e os impactos. E o lugar dos sonhos? Podemos fazer uso dos sonhos para entender a dinâmica paciente-analista. Significado dos sonhos, já temos uma iniciação. Realmente os sonhos expressam o nosso inconsciente. Eu diria, primeiro caminho, primeiro itinerário, a primeira trilha, a primeira brecha que eu encontrei para ir ao encontro do meu inconsciente foi por meio dos sonhos. Os sonhos, manifestações do nosso inconsciente. Os sonhos oferecem insights significativos, processos internos vivenciados na infância e vivenciados na vida adulta. Os sonhos também têm reflexo na relação terapêutica. Eles ajudam a identificar os aspectos dessa relação, terapeuta analisando, supervisor supervisionado, e nos oferece informações interessantes, informações que nós chamamos de informações clínicas. Fazendo uso dos sonhos também,
na supervisão. O supervisor pode explorar os sonhos do supervisionando. Aqui uma falha, né? Os sonhos do supervisionando. Supervisor e supervisionado, para entender a dinâmica das emoções. Muito interessante. Também a interpretação simbólica dos sonhos ajuda a revelar temas e conflitos inconscientes, tanto na prática clínica, terapeuta analisando, quanto supervisor supervisionado. Perfeito? Benefícios dos sonhos na prática clínica: melhor compreensão do paciente, melhor compreensão daquele que está sendo supervisionado na relação terapêutica. Ajuda também, beneficia o sonho na reflexão pessoal. Incentiva o supervisando, aquele que é supervisando, a identificar seus próprios sonhos, no sentido de identificar sinais que melhorem seu autoconhecimento, que melhorem a sua performance profissional. Quanto à resistência, que eu disse que ela também se faz presente na relação supervisando, ela acontece. Resistência é aquele mecanismo que a gente usa como defesa para distanciar emoções dolorosas ou conflitos internos, muitas vezes de modo inconsciente. Eu dizia para vocês, tanto no meu tratamento terapêutico quanto no meu trabalho de supervisão, eu sempre fui uma iminência parda. Sempre escondia o meu eu, o eu pessoal e o eu profissional. Evidentemente que ao longo da minha história, da minha prática, da minha formação, transformei a minha fragilidade em um poder. Me empoderei das fragilidades, a semelhança do que eu tenho mostrado a vocês em cada personalidade que eu lhes apresento. Como é possível da nossa fragilidade fazer nascer a flor, fazer nascer a beleza da vida. Eu dizia a vocês, enquanto estive educador, enquanto estive professor, enquanto estive diretor, enquanto estive profissional, executivo na área da educação, a melhor lembrança que os alunos mais necessitados têm de mim é justamente o canal que eu encontrava para potencializar a identidade deles. Quando eles se davam conta da fragilidade, eu resgatava aquela habilidade mínima e necessária, embrionária, que eles tinham para potencializar a identidade deles. Através da fragilidade, encontrar o potencial para sentir-se reconhecido. Manifestação na terapia, conceito de resistência, pode se manifestar também de várias formas a resistência, como fuga em não abordar alguns determinados tópicos, por exemplo, atraso em sessões ou uma certa lentidão no progresso terapêutico. Tudo isso é resistência. Sinais de resistência é fundamental identificar na linguagem verbal, linguagem corporal, reticência ou resistência a determinados temas, manifestação de alguns comportamentos defensivos nos olhares, na voz, no corpo, nos braços, nas pernas, nas mãos.
uma exploração conjunta, observar o supervisor deve guiar o supervisando para que identifique, explore suas resistências, para que ele tenha uma compreensão mais profunda dos obstáculos terapêuticos. Quando nós trabalhamos analisando, quando nós realizamos abordagens terapêuticas, isso não quer dizer que nós estamos na totalidade qualificados. Nós temos os nossos pontos cegos, nós temos as nossas fragilidades e elas se manifestam nos tratamentos, nos nossos atendimentos. Daí a necessidade do supervisor estar conosco para lapidar, para ajudar na nossa maturidade pessoal e profissional. Com relação às técnicas terapêuticas voltadas para a questão da resistência, utilizar técnicas terapêuticas específicas para trabalhar a resistência, evidentemente com seu terapeuta, com seu supervisor, ele vai lhe apresentar as técnicas adequadas para o seu perfil, para que você possa descobrir suas defesas subjacentes. Também para trabalhar a resistência sempre volta a questão da empatia, que carrega com ela a compreensão. Adotar uma postura empática sempre ajuda a reduzir resistência e garante um ambiente adequado tanto para o seu trabalho como terapeuta, como também para a sua experiência junto ao seu supervisor. Empatia. Em geral, nós sempre encontramos no supervisor aquela pessoa amadurecida do ponto de vista pessoal e profissional. Olha aqui, nesse mundo conturbado, diante da complexidade das mudanças, muitas vezes não é fácil encontrar um profissional maturado, em maturidade, tanto pessoal quanto profissional. Quando nós encontramos uma pérola rara, a gente se agarra. Empatia, desenvolvimento de estratégias, junto, supervisor supervisionando, elaborar, planejar estratégias para trabalhar as resistências, no sentido de desenvolver habilidades clínicas e garantir o progresso, a transformação terapêutica minha como pessoa e profissional e garantir que eu leve essa minha transformação, que eu leve esse meu progresso terapêutico para os meus atendimentos. Grosso modo, apresentei a vocês um pouco da natureza da supervisão. Temos um tempo aí, vamos ver se até os 50 minutos, hoje quem sabe até abusar e chegar nos 60 minutos, vou apresentar os recursos didáticos e pedagógicos que ajudam a aguçar, a sensibilizar, a martelar, a replicar a intencionalidade do nosso encontro de hoje. Vamos na sequência. Aqui nós temos aquele texto que eu sempre digo a vocês, que é uma visão, uma ousadia em apresentar uma visão do conjunto da nossa conversa. Então, aqui nós temos de uma forma narrativa, argumentativa, fundamentos da supervisão clínica, transferência na supervisão, contra-transferência e suas manifestações, uso dos sonhos sem supervisão e o lugar da resistência no processo analítico. Perfeito?
nós não apresentamos. Vamos então ao próximo recurso. Não podíamos deixar de lado a mitologia grega. Vocês já se deram conta que eu faço muito uso dessa literatura, porque entendo dos muitos estudos que tenho feito dos diversos continentes, das diversas mitologias. Eu entendo que a mitologia trabalhada na Grécia, mitologia grega, ela é muito rica nas figuras de linguagens, nas mensagens, nas conexões. Por isso, ela sempre é um prato que inicia o sabor da nossa aprendizagem. Hoje nós temos Apolo e Cassandra, maldição do conhecimento e a tragédia de não ser acreditado. Quem já não fez a experiência? Recentemente ouvi na mídia alguém comentando a experiência de se apresentar nas redes como profissional, e esse mesmo profissional, apesar da grande procura, dos aplausos da maioria, dizia que basta um abordá-lo de uma maneira negativa, que esse um que desinforma, esse um que de certa forma procura criá-lo como desafeto, esse um acaba ocupando a sua preocupação como profissional, em termos da maneira de manifestar o seu descontentamento. Então, observem como faz muito mal na mídia. Você tem 10 que falam bem, e se você tem um que fala mal, aquele um que fala mal acaba ocupando, acaba te preocupando, acaba tirando você do sério. Veja a nossa fragilidade. Como nós temos que aprender a trabalhar com as críticas negativas, fazem muito mal. Eu diria, a crítica, ela deve ser sempre construtiva. A crítica deve ser sempre construtiva. Veja que o mito de Apolo e Cassandra é uma das histórias mais fascinantes da mitologia. Ilustra a maldição do conhecimento e a tragédia de não ser acreditado, justamente de ser criticado de uma maneira errônea. Cassandra, filha de Príamo, rei de Troia, recebe o dom da profecia do deus Apolo, que se apaixonou por ela. No entanto, quando Cassandra recusa os avanços de Apolo, ele a amaldiçoou para que ninguém acreditasse em suas previsões, condenando-o a ver o futuro sem poder influenciá-lo. Essa maldição é uma metáfora poderosa para o conhecimento que não é reconhecido ou valorizado. A supervisão clínica pode se manifestar quando o supervisionado possui insights valiosos ou intuições clínicas que não são levadas a sério pelo supervisor ou pela equipe. A reflexão é muito interessante. Continue. Vamos para os próximos recursos, que eu diria: apresento a vocês os mapas mentais. Os mapas estão na sequência, eu apenas vou trazer aqui uma pequena provocação com relação aos fundamentos da supervisão clínica. O mapa você já o conhece na estrutura dele. Eu estou aqui interessado nos galhos finais, ou nos galhos ou nas folhas, onde nós temos pequenos conceitos. Falando dos fundamentos da supervisão, veja como é importante
a questão da definição, da história da supervisão, dos modelos de supervisão, o lugar da responsabilidade, a questão da ética e da supervisão, e vocês, na sequência, cada texto, cada conceito é muito interessante. Vamos para o próximo. Aqui nós temos a questão da transferência. Vamos aumentar um pouquinho mais. Questão da transferência, o mesmo esquema. O tema principal, guarda-chuva, os troncos, e aqui os galhos, nos galhos, os conceitos. Que é transferência, a origem na psicanálise da transferência e contra-transferência, fenômenos, como ele aparece na supervisão, impacto, e segue. Experiência da transferência positiva, negativa, neutra, erótica, transferência de papéis, dos sinais, e vão na sequência. Muito interessante. Como eu tenho lhes dito, façam dos mapas mentais uma meditação, uma leitura com uma música clássica de fundo, de preferência uma música clássica que ajude na concentração, e vocês verão o efeito dessa busca pela familiaridade. Contra-transferência e sinais e manifestações, o que é contra, um pouco de histórico, diferença entre transferência e contra-transferência, a tipologia e os processos. E vai na sequência, muito interessante. Leiam com calma. Próximo tema, o uso dos sonhos na supervisão. A mesma questão, vocês conhecem o mapa todo, chamando atenção histórico, da interpretação dos sonhos, as teorias, os simbolismos, sonhos, via de acesso ao inconsciente, a estrutura e conteúdo dos sonhos. E, na sequência, muitas informações já do conhecimento de vocês. Finalmente, o último tema, resistência e defesa no processo analítico. Aqui vocês têm, vamos aumentar aqui. Não estou conseguindo alterar, vamos mais um pouquinho de esforço. Estou aumentando só para mostrar para vocês como é possível manipular esse instrumento, esse anexo. Né? O tema principal, as colunas, os galhos, e aqui nós temos aqui as pencas. Definição de resistência, o mecanismo de defesa, a resistência enquanto mecanismo, origem da resistência, tipos de resistência, função das resistências e defesa. Lembre-se que praticamente a defesa, o mecanismo de defesa, carregamos ao longo de nossa existência. Eu digo a vocês que aqui na ilha, quando eu faço a minha caminhada pelo manguezal, agora não me encontro lá, estou mais aqui, mais próximo à praia, curiosamente, quando cruzamos com as pessoas, não sei se encontra um sentido cultural, se encontra um sentido psicanalítico, as pessoas abaixam os olhares, as pessoas manifestam uma relação fria, as pessoas te dão invisibilidade. Tudo isso, certamente, se trata de um mecanismo de defesa. Bem, o material é farto, mergulhe. Bem, vamos para o próximo recurso. Bem, vamos na sequência, nós estamos aí há 7 minutos. Vou correr um pouco, apresentando a vocês os recursos. Então, as leituras psicanalíticas. Aqui nós temos personalidade, Paul Gauguin, a fuga para o Tahiti e a busca por um paraíso primitivo. Trata-se de um artista pós-impressionista, conhecido não apenas pelas obras, mas também por sua vida pessoal marcada por uma busca insistente por um lugar de paz e autenticidade. Eu encontrei meu lugar de paz e autenticidade em uma ilha. Cada um procura o seu. É uma leitura interessante, vale o mergulho. Vamos na sequência então. Primeira, Paul Gauguin. Vamos para a segunda leitura.
sexualidade, saúde sexual, prevenção, tratamento e gestão de condições de saúde relacionadas à sexualidade. Texto muito interessante. Terceira leitura, psicologia da aprendizagem, como integrar melhor as competências interculturais na educação, para promover tolerância e compreensão mútua. Muito interessante. Quarto texto, em psicopatologias, distúrbios alimentares, comportamentos alimentares anormais e percepção distorcida do corpo. Próximo tema, na bioética, diversidade cultural, respeito pelas diferentes culturas e práticas. Muito interessante. Próximo tema, no campo das neurociências, sistemas de recompensa. A questão da disfunção no circuito de recompensa e seus impactos. Muito interessante também. Vale a pena a reflexão. Próxima leitura, a respeito da resenha, além do princípio do prazer. Um clássico de Freud para um estudo psicanalítico. Perfeito? Vamos acertar isso aqui para não ter confusão. Para um estudo psicanalítico. Vale a pena? Sempre é cultura, sempre é repertório. Sempre é repertório. Vamos para a próxima leitura. Terapias analíticas, o uso de substâncias. Compreender e intervir no uso e abuso de substâncias como forma de lidar com estresse ou problemas emocionais. A gente vai encontrar muito com isso em nossos analisandos, em tratamentos terapêuticos. Vamos para a próxima leitura. No grupo LGBT+, na comunidade LGBT+, apoio a transições de gênero. Considerações psicanalíticas e ações práticas. Vale a pena o mergulho. Próxima leitura. Psicanálise em diálogo, a questão da educação e a formação. Atualizando a formação em psicanálise com novas pesquisas, técnicas e abordagens. Muito interessante. Próxima leitura. Tradições religiosas, a questão da psicanálise e religião, compreendendo o impacto e o papel da religião no mundo secular. Esse diálogo das duas, psicanálise e religião, tradições religiosas, é fundamental, é vital. Vamos para as redações. Aqui temos ainda o último estudo de caso, Catarina, o caso que ajudou Freud a desenvolver suas teorias sobre a sexualidade feminina, complexo de Édipo. Vale o mergulho. Passamos às redações. Primeira redação, impacto das redes sociais nos sonhos. Interessantíssimo. Redação. Vamos aqui andar um pouco com isso aqui. Redação, sonhos e ansiedades contemporâneas. Interessante. Outro tema de redação, sonhos e identidade de gênero. Outra redação, desregulação do sono e psicopatologia. E, finalmente, sonhos e trauma. Análise de como sonhos processam experiências traumáticas. Então, apenas reforçando, as redações são propostas temáticas para a conclusão do nosso curso em Psicanálise 2024. Meu propósito, por volta de 180 temáticas, onde você irá encontrar a sua, aquela que se apresenta com o seu rosto, aquela que se apresenta com o seu momento histórico, aquela que tem um olhar para um momento, para um conflito, para um trauma, para um drama que você tenha vivenciado, que vale a pena aprofundar, ou, de repente, aquela redação temática que se volte para um nicho do seu interesse. Você, em um momento, vai encontrar o seu rosto, a sua redação. Cabe a você acrescentar mais 800 palavras para que atinjam
1.500, 3.000, 4.500, conforme o nível de aprendizagem em que você se queira testar, mostrar a sua qualificação. Meus queridos alunos, paro por aqui. Façam aí um bom estudo, reflitam e lembre-se sempre: a familiaridade com a literatura, a familiaridade com as diversas leituras é o melhor caminho para aprender a aprender. Bom trabalho e até nos vermos novamente.